Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos do 23 ao 31. Essa palavra é para todos nós. Esta palavra é de maneira especial para você. Para você que sintonizou a canção nova nesta manhã de segunda-feira. Você que sintonizou a canção nova agora, talvez pela primeira vez. Ouviu esses testemunhos, você está até tentando entender o que é a canção nova. Mas Deus que te conhece, te quis nesta manhã conosco. E até pode ser que esteja sendo estranho para você essa sensação de familiaridade. Você nunca tinha sintonizado, está se sentindo em família, em casa. Porque é Deus quem nos une, é Ele quem nos faz irmãos. E eu te asseguro uma coisa, esta palavra aqui é dele, para você. Então escute. Versículo 23, Marcos 10, 23 ao 31. Olhando em volta, Jesus disse aos discípulos: como é difícil para os que possuem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram espantados com estas palavras. E Jesus tornou a falar: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E eles ficaram mais admirados e diziam uns aos outros: quem então poderá salvar-se? Olhando bem para eles, Jesus lhes disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, todo aquele que deixa casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do Evangelho, recebe 100 vezes mais agora, durante esta vida, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo futuro, vida eterna. Muitos, porém, que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Olhando em volta, Jesus disse aos discípulos: como é difícil para os que possuem riquezas entrar no reino de Deus. E quando a gente olha aqui e lê riquezas, nós pensamos em pessoas assim, milionárias, bilionárias, muito ricas, que esbanjam. Só que um pobre pode ser rico, viu, gente? Um pobre pode ser rico. Esses dias eu estava ouvindo que nos tempos de hoje, com todas as dificuldades que a gente tem, nós temos uma vida muitíssimo melhor do que há 200 anos atrás. Pessoas que eram consideradas ricas. Então, há 200 anos atrás, o que às vezes uma pessoa considerada assim pobre, não miserável, pobre, tem, supera em qualidade o que ricos de 200 anos atrás tinham. Só para você ter uma ideia, a evolução da medicina. Há um tempo atrás, dependendo da doença que você pegasse, era a morte certa. Hoje tem algumas que continuam assim.
Mas olha, o espectro diminuiu muito. Não é? A questão do conforto, a questão da saúde, do saneamento. Não, muita coisa melhorou. Mas as pessoas talvez não fossem tão infelizes no passado quanto estão sendo no tempo presente. Tem muita gente infeliz. Você sabe por quê? Por causa de algo chamado comparação. Às vezes uma pessoa que tem o necessário para viver se sente miserável comparado com outra que tem as coisas que ela quer e não tem. Então, muitas das vezes o que nos faz infelizes é o ciúme que a gente tem das coisas das pessoas, é a inveja que a gente tem, porque o outro ter aquilo, o outro ter aquela vida boa, às vezes no juízo da gente melhor do que a nossa, nos torna infelizes. Isso é ter riquezas. Isso é ter apegos. Não é? E para que a gente não tenha dúvida de quais riquezas Jesus estava falando, ele faz aqui uma lista, olha. Todo aquele que deixa casa, olha as riquezas, casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos. Márcio, irmão, irmã, pai, filhos. Riqueza? Sim, porque se trata não de você ter essas pessoas, mas de você ser apegado às pessoas. Você ser apegado a coisas. Em outras palavras, de você ser possuído pelas riquezas que você tem. Porque todo aquele que não é livre em função daquilo que possui é rico. Todo rico, no sentido que o Evangelho fala, é escravo das suas riquezas. E olha, tanto isso é verdade que você conhece pessoas ricas, muito ricas, que não sabem partilhar, não sabem, não conseguem. Gente rica, e olha, rica e miserável. E faz da vida dos outros uma vida miserável. E às vezes se magoa, porque aquele que tem muito menos do que ele, não reparte com ele o pouco que tem. Você acredita que isso acontece? Eu acredito. Você é avarento. Acredito, isso é ser avarento. Uma vez eu encontrei com uma senhora, ela estava magoadíssima. Porque uma funcionária que ela tinha, que ajudava na casa, inclusive no cuidado com os doentes. Então veja, ela não somente era uma empregada doméstica, ela ajudava no cuidado com os doentes. E para isso, ela precisava dormir na casa. Ela recebia pouco mais que 1,5 salário. De uma mulher riquíssima. E essa mulher estava desabafando comigo magoada, porque a funcionária foi conversar com ela para ela aumentar um pouquinho o salário. E ela disse que não ia fazê-lo, porque estava muito bem pago, 1,5 salário. Não estava não, viu gente? Não estava. E aí a moça foi embora. Ela estava ressentida, ela estava com raiva da menina. Isso aí é ser miserável. E olha, é isso que a palavra de Deus nos diz. Uma pessoa que vive uma vida apegada ao que tem, que não sabe repartir, perde o céu e nem consegue experimentar algo do céu aqui na terra. Olha, o Natal está se aproximando, daqui a pouquinho a gente está em festas. E a gente sabe muito bem que fartura, abundância, não tem a ver com muito dinheiro. Porque no Natal, essa experiência se repete pelo mundo inteiro. Tem famílias a quem falta tudo, menos dinheiro. Falta paz, falta alegria, falta amizade, falta comunhão. A mesa sobra carne, sobra frutas. A casa toda linda, preparada, iluminada por outros. Mas chega no dia do Natal, nem a família consegue reunir. Quando reúne é um quebra-pau. Eu te pergunto, isso é vida, é fartura? E no entanto a gente sabe muito bem que tem gente que não tem dinheiro para comprar um peru, para comprar um chester, mas compra um franguinho caprichado, faz
com o maior zelo, o maior carinho, e em volta daquela mesa, aquela família esbanja amor e alegria. Aí eu pergunto para você, qual delas é de verdade mais rica? E qual delas foi roubada, assaltada pela falsa riqueza? Então Jesus, ele diz, não é? Como é difícil para quem tem o seu coração dominado pelo amor ao dinheiro, dominado pelo apego, entrar no reino de Deus. Por que não entra? Porque a pessoa não quer, não vai. Tem gente que não quer se converter a Deus, porque tem medo de ter que abrir mão das coisas que tem, da vida que leva. Você acredita numa coisa dessa? Tem gente que fez uma experiência com Deus, mas quando a vida melhorou, se afastou de Deus, porque percebeu que não dá para servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro, e o dinheiro ocupou o lugar que antes era de Deus na vida dela. Eu acho uma troca péssima. Eu penso que é a pior troca que a pessoa pode fazer na vida. É trocar o seu grande amor, o seu Deus, o seu grande protetor, a riqueza imperecível, em troca de dinheiro, gente. Olha, Jesus diz, a pessoa não consegue entrar no céu. A pessoa se priva do céu por causa disso. E os discípulos ficaram espantados com estas palavras, porque, olha, já desde muito tempo que essa ideia de prosperidade povoa a mente de gente que frequenta o universo religioso e dos discípulos também. Por isso que eles ficaram espantados. Porque a bênção no Antigo Testamento era você ter terras, filhos e vida longa. Terras. Isso era riqueza material. E era considerado bênção. De repente, eles ouvem Jesus dizendo, isso dificulta a pessoa entrar no céu por causa do apego. Então eles começaram, espantados, a falar entre eles, a conversar entre eles. Só que Jesus confirmou ainda com mais vigor. Ele diz, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. E é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que uma pessoa apegada aos seus bens entrar no reino de Deus. Eles ficaram mais admirados e diziam uns aos outros, quem então poderá se salvar? Porque Pedro, que era pescador, gente. Mas o que isso significa quando você diz que Pedro era pescador? Que Pedro buscava todos os dias o sustento do dia. Pedro não era rico. Até quando a gente vai em Israel, mostram lá a casa da sogra de Pedro, que era onde ele vivia. Era também a casa de Pedro. Se fosse rico, não morava com a sogra. E Pedro, olhando para Jesus, não é? Diz a ele, Senhor, então quem é que vai se salvar? Porque na pobreza dele, ele sabia que ele tinha riquezas. A vida dele, o barco dele, o trabalho dele, as pessoas em quem ele depositava a confiança dele, Pedro tinha. E diante disso, Pedro dizia, depois do que o Senhor falou, estou me perguntando, como é que eu fico nessa situação? E Jesus diz para ele, não confie em si, confia em Deus. Porque a sua salvação, Pedro, não está em suas mãos, mas está nas mãos de Deus. Para os homens, isso é impossível. O que é impossível? Salvar-se. Mas para Deus, tudo é possível. E Pedro lembra Jesus, que o Senhor o havia chamado. Olha, nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondeu, em verdade eu vos digo, todo aquele que deixa casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos por causa de mim e do Evangelho, recebe 100 vezes mais agora, durante esta vida. Recebe o quê?
100 vezes mais. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos. Mas tudo isso que recebe 100 vezes mais vem acompanhado de perseguição. Por quê? Primeiro, porque não falta invejoso nessa vida. Segundo, por quê? Porque há muitas pessoas inconformadas com o Evangelho. Eu acho que nós estamos num tempo em que nunca ficou tão evidente o ódio de muitas pessoas contra os cristãos. E olha, o cristão não impõe a sua fé a ninguém. O cristão defende aquilo que acredita. E a pessoa, muitas vezes, vive do jeito que quer, quem não é cristão. Mas para ele não basta viver do jeito que ele quer. Ele quer que o cristão também seja obrigado a viver a vida que ele determina. Há um ódio contra as pessoas que caminham com Cristo. Porque quem caminha com Cristo não vai dar testemunho da mentira, vai dar testemunho da verdade, ainda que isso lhe custe a vida. Gente, tem coisas que para quem acredita em Jesus e ama Jesus, a pessoa nunca vai renunciar, ainda que isso custe a vida dela. Antes morrer do que trair a Jesus. Antes morrer do que ingressar em certos caminhos que pessoas que não confiam em Deus ingressam. Então Jesus diz aqui, olha, não vai faltar a assistência de Deus. Em todas as suas necessidades você será suprido. Mas isso virá acompanhado de perseguições. Mas também na vida futura você vai ter a vida eterna. E Jesus já avisa que vai haver uma inversão. Aqueles que são primeiros neste mundo, quando passar para a eternidade, talvez sejam os últimos. E aqueles que neste mundo são desprezados, talvez sejam os primeiros. Eu digo talvez porque esse juízo cabe a Deus, não é a nós. E eu sei que esta palavra incomoda muita gente, porque a pessoa olha para esta palavra e diz assim, mas eu não deixei tudo para seguir Jesus. Meu amigo, você deixa tudo para seguir Jesus quando você está onde Deus quer, fazendo o que Deus quer que você faça. Se Deus te chamou para ser pai, para exercer uma profissão que ajuda tantas pessoas, como é que você vai deixar isso para, por exemplo, se enfiar num mosteiro, ou num seminário, ou num convento? Você estaria fazendo o contrário do que Deus lhe pediu. Então, você não deixou tudo por causa de Deus. O que é você deixar tudo por causa de Cristo? Significa, não importa onde você esteja, mas aí onde você está, seja todo de Deus. Você quer ver como isso não é fácil? Então eu te pergunto, é fácil para você ser todo de Deus na empresa em que você trabalha? É fácil para você que é empresário, como empresário, ser todo de Deus? É fácil para você que fez concurso público e entrou nessa esfera de trabalho que você está, ser todo de Deus lá? Todo de Deus. Você, meu querido, minha querida, tão jovem, fazendo faculdade, fazendo a universidade, fala para mim com sinceridade, é fácil ser todo de Deus lá? Porque se você for todo de Deus na faculdade em que você está, de certa forma você está deixando tudo, porque muita gente vai te deixar, muita gente vai te abandonar. Então, deixar tudo e seguir Jesus é você ser todo de Deus aonde você se encontra. É no seu casamento você ser toda de Deus, inclusive para o seu marido. É no seu matrimônio você ser todo de Deus. Me diz, meu irmão, é fácil para você, como marido, ser todo de Deus, inclusive para sua esposa?
Então, responder sim a Jesus não importa onde você esteja, mas aí onde você está, seja todo de Deus. E hoje a gente tem a oportunidade de corrigir se não estiver sendo assim. Que seja assim a partir de agora. Não é nem depois de sorrindo para a vida. É a partir de agora, porque com Jesus você pode recomeçar. Mesmo que você diga, eu sou fraco, eu sou pecador. Sabe como é que Davi reza o Salmo 50? Depois você olha lá no Salmo 50. Davi, um homem de Deus, ele diz assim, diante de mim está sempre o meu pecado. Para todo lado que eu olho, ó, meu pecado ali. Se você diz, diante de mim está sempre o meu pecado, ótimo, que bom que você reconhece. Bem-vindo ao time. Que time? Dos que pecam? Não, dos que reconhecem, porque pecar não escapa a ninguém. Mas nós somos do time que se levanta e recomeça. Nós somos daqueles que não desistem, porque quem tem Cristo não precisa desistir. Quem tem Jesus pode começar de novo. Agora, a pior coisa é protelar o começo, dizer daqui a pouco, amanhã, depois que eu me confessar, depois que eu voltar para a igreja. Não, é agora. Porque se você decide agora, a graça de Deus te ampara agora. Porque Jesus veio chamar você. É uma ilusão a gente pensar que nosso Senhor escolhe pessoas perfeitas. Que nosso Senhor escolhe pessoas justas. Que nosso Senhor escolhe pessoas santas. Nosso Senhor nunca escolheu pessoas santas. Elas se tornaram santas porque quando foram escolhidas, tiveram a capacidade de dizer sim. Tem muito santo canonizado com um temperamento pior do que o seu. Tem muito santo canonizado que antes de se converter fez na vida o que você, como uma pessoa coerente, não é capaz de fazer. De tão ruim, de tão má que aquele homem foi, que aquela mulher foi. Mas a pessoa mudou, se converteu a Deus. E eu digo para você, baseado nesta palavra, a conversão passa pela nossa decisão, mas não é obra de homens, é obra de Deus. Você se converter, isso é impossível para você, mas nada é impossível para Deus. Confia em Deus e começa outra vez. Começa. O diabo não quer que você recomece. Todos os dias ele te dá 1000 razões para você não recomeçar, para você ficar na sua queda. Mas Jesus, que te ama e quer a sua salvação, diz para você, eu estou contigo e eu vou te levantar. Eu acho muito interessante aquela passagem em que Natanael está debaixo da figueira. E de repente o Filipe vai lá e chama o Natanael e diz, vem ver, nós encontramos o Cristo. E aí o Natanael diz, mas da terra de onde ele vem, pode vir coisa boa. De lá vem o que presta. Então veja, imagine o temperamento desse homem. Filipe foi numa boa dizer, achamos um homem de bem. Qual é a resposta de Natanael? De onde ele veio não pode sair coisa boa. Gente, cada pessoa fala aquilo que está dentro dela. Gente azeda põe azedo para fora. E a palavra do Natanael não era nada simpática, boa. Palavra de gente azeda. Mas Jesus tem a capacidade de ver em nós qualidades que a gente não reconhece. Porque na verdade, se você for prestar atenção, todo defeito que a gente tem é uma qualidade mal administrada. A teimosia para o mal é a perseverança que foi mal utilizada.
Não é verdade? A nossa ira, a nossa raiva é uma indignação que poderia ser usada para o bem. Porque quando você tem raiva, não das pessoas, mas das coisas ruins, você se move, você faz alguma coisa para transformar aquela realidade. E Jesus olha para o Natanael, em vez de ver o azedume dele, e diz: olha aí, aqui nós temos um homem sincero. Um homem no qual não se encontra falsidade. E Natanael sabia que ele tinha essa qualidade. Aí ele vira para Jesus e diz: de onde é que esse homem me conhece? Jesus vira para ele e diz: eu te vi debaixo da figueira. Gente, o que é que Natanael estava fazendo debaixo da figueira, escondido, que quando Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira, na hora ele se converteu. Ainda bem que a palavra de Deus não conta o que o Natanael estava fazendo debaixo da figueira, porque cada um de nós imagina a partir de nós. Talvez ele estivesse rezando, talvez ele tivesse feito a Deus um pedido que só Deus podia saber. Talvez ele ali embaixo da figueira tivesse dito: o Senhor não me vê. E de repente Jesus diz: eu te vi debaixo da figueira. E Natanael entende: esse homem é de Deus. Mas pode ser também que Natanael estava fazendo pecado embaixo da figueira. Pode ser. O Evangelho não diz. Fazendo escondido de maneira que ninguém estivesse vendo. Ou talvez ele estivesse com uma má intenção sentado ali e só Deus podia saber. Mas aquela palavra de Jesus transformou aquele homem ao ponto de arrebatá-lo. Jesus o escolheu. E você não precisa ficar com ciúme, porque eu estou aqui nesta manhã para lhe dizer que Jesus escolheu você. É Ele quem escolhe. Ele escolhe homens, escolhe mulheres, pecadores, pobres, marginais. Jesus escolhe pessoas que estiveram na marginalidade. Eu conheço um punhado, mas que quando mudaram o modo de proceder, se tornaram homens de bem, mulheres de bem, pessoas santas. É Jesus quem escolhe, a iniciativa é dele. Foi ele quem deu o passo ao seu encontro. Uma ilusão você pensar: eu estava zapeando e por acidente, desavisado, eu sintonizei a canção nova. Isso é a sua justificativa. Isso é a sua resposta natural para aquilo que em âmbito sobrenatural a providência divina já vinha guiando. Então a gente não tem liberdade? Tem. Diante desta palavra que você está ouvindo, você pode agora decidir se por Deus ou não. Mas quis Deus que esta palavra envolvesse você nesta manhã e que você entendesse que apesar de qualquer coisa, Deus pousou os olhos dele sobre você e escolheu você. Na sua pobreza, na sua incapacidade, nos seus limites, talvez ainda emaranhado nas armadilhas do pecado. Mas Ele olhou para você com amor. Ele não escolhe os prontos, mas Ele apronta aqueles que Ele escolhe. Ele não escolhe quem tem capacidades elaboradas, acrisoladas, aperfeiçoadas. Não, Ele vai capacitando as pessoas que Ele chamou. Para Jesus capacitar você para aquilo que Ele está te chamando, Ele só precisa de uma coisa: que você entregue a Ele o seu amor, que você entregue a Ele o seu coração e que você confie nele, apesar da sua fraqueza. Talvez Deus tenha escolhido você justamente por você se reconhecer fraco, porque na fraqueza, dizia Paulo, apóstolo São Paulo, é na fraqueza que manifesta a força de Deus. Deus falou para Paulo, nem foi Paulo quem disse. É na sua fraqueza que se manifesta a minha força. Gente, os momentos em que eu mais vi frutos nas orações que eu fiz foram os momentos que, ao meu ver, tinham menos mérito. Aqueles momentos que eu me preparei, rezei, e eu estava lá achando que eu estava, na santidade. Rezei, foi até bom para a pessoa, mas
Eu me lembro, esses dias eu falava, teve uma oração que eu fiz que eu até tive que pedir desculpa para a pessoa, porque eu rezei por ela para me ver livre dela. Entende? Eu falei para ela e falei para um monte de gente. Falei, eu tenho que rezar por ela, porque senão ela vai ficar aqui. Então, na minha fraqueza, eu rezei pela pessoa. A pessoa me procura anos depois para dizer, eu estava com câncer, cirurgia marcada, um negócio espalhado. Você rezou por mim 3 dias antes da cirurgia, que era certa, que fazia parte de um tratamento muito provado do meu câncer. Os médicos tiveram que desmarcar a cirurgia, porque não achavam mais o câncer. Mas como é que você se sentiu nessa hora, quando você ouviu esse testemunho? Com uma vergonha. E eu contei para a pessoa. Rezei por você, porque senão se eu dissesse que não, você ia ficar insistindo. Olha, às vezes, até é marcada pelo egoísmo a oração da gente. É a nossa fraqueza. Mas não deixa de ser uma obediência a Deus, porque poderia escolher não rezar. E na nossa fraqueza se manifesta a força de Deus. Parece que Ele faz para mostrar. Você nem queria rezar, né? Mas olha aí, ó, toma. Sou eu quem faço. É comigo que está a força. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que talvez se comoveu tanto com o testemunho que você escutou no começo do nosso programa. Eu digo a você o que Deus disse a Paulo: basta-te a minha graça. Com a graça de Deus você vai dar conta. Sem a graça de Deus você já está falido, fracassado, derrotado e, me desculpe dizer, sem a graça de Deus, condenado, porque sem a graça de Deus do inferno você não escapa. Não é querer ameaçar as pessoas, botar medo. Não, é uma constatação. Sem a graça de Deus a gente não se salva. Sem a graça de Deus a condenação é certa, porque o inimigo que nos ataca é mais esperto, mais rápido, mais forte do que nós. Mas ele não é mais forte do que Deus. Será que muita coisa que você tem feito não está dando certo, não é porque você está fazendo sem contar com a graça de Deus? Santo Agostinho, aqui vai uma dica para você que tem problema com a sua castidade. Você tem dificuldade de ser casto. Santo Agostinho demorou, sabe, para se converter, porque ele tinha muita fraqueza na área sexual. Tanto que ele era amaziado, tanto que ele teve um filho. Foi mesmo, mas ele teve um filho. E Santo Agostinho não era de meias medidas. Ele não queria ser um cristão mais ou menos, porque ele entendeu que não funciona. Então Santo Agostinho, antes de se converter, ele dizia: eu quero, mas eu não consigo, eu não me livrei desse mal, eu gosto de uma bagunça. Até que uma hora ele entendeu esta palavra: basta-te a minha graça. E ele passou a rezar diferente. Ele rezava assim: dá-me o que me pede, Senhor, então pede-me o que quiseres. Isso que você está achando muito difícil de você dar conta. Mas você percebe que é o certo. Você percebe que é o que Deus quer de você. Reza assim. E eu estou dizendo para você e estou dizendo para mim também: dá-me, Senhor, isso que o Senhor me pede. Então o Senhor pode me pedir o que o Senhor quiser. Porque se o Senhor me der, eu vou dar conta. Agora, se o Senhor não me der, eu não vou dar conta. Deus dá a graça da gente responder aquilo que Ele pede de nós. É Ele quem batiza no Espírito Santo. Por isso, olha, Padre Jonas, ele vai na mosca quando ele diz aqui: o Senhor nosso Deus nos chamou pessoalmente. O Senhor nosso Deus chamou você pessoalmente. Ele lhe deu dons. E dons artísticos aqui não é cantar, não é tocar, porque para você ser pai e mãe nesse dia de hoje, você tem que ser um artista. Maestro.
Entende? Para você hoje manter suas amizades saudáveis, você tem que, ser um artista. Para você ser uma pessoa boa e fazer o bem e evangelizar onde você está, você tem que se desdobrar. Então, Padre Jonas diz, o Senhor nos chamou pessoalmente, Ele lhe deu dons artísticos. Ele lhe deu a vida nova e o Espírito Santo para que você vá evangelizar. Em outras palavras, para você ser para a sua mulher o homem que você deve ser só no poder do Espírito Santo. Para você ser a esposa que vai levar o céu para dentro do seu lar, só no poder do Espírito Santo. Para você ser pai e mãe eficazes, capazes de vencer essa torrente do mundo que vai arrastando os nossos filhos, só no poder do Espírito Santo. Para você resistir ao mal que muitas vezes chega pela boca dos seus colegas, meu querido, meu jovem, minha jovem, só no poder do Espírito Santo. É Deus quem nos batiza no Espírito Santo. Então feche seus olhos um pouquinho e peça a Deus essa graça agora. Já vamos rezar assim então? Senhor, dá-me o que me pedes. Daí o Senhor me pede o que o Senhor quiser. Se o Senhor quer a minha conversão, dá-me, Senhor, que eu me converta. Se o Senhor quer a minha salvação, dá-me, Senhor, esta salvação. Se o Senhor quer que eu viva a castidade como Agostinho, Senhor, dá-me esta graça, porque sozinho eu não consigo. Senhor, se o Senhor quer que eu continue nesta família, que eu insista nesse matrimônio, nesta manhã eu estou pedindo esta graça, Senhor, porque eu estou vendo as minhas forças se esgotarem. Senhor, Tu queres que eu me liberte deste pecado. Quantas vezes eu tentei, inclusive entre lágrimas, eu deixei e depois parece que eu voltei ainda pior, eu fui mais fundo no que era errado. Senhor, então eu lhe peço agora, dá-me a libertação que eu sozinho não consigo, mas sobretudo eu te peço, batiza-me no Teu Santo Espírito, Senhor. Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu preciso ser batizado no Espírito Santo. Em nome de Jesus, vem, Espírito Santo de Deus. Vamos clamar. Clame você agora. Peça por Ele. Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Diga, vem, ó água viva, ó água pura, fecunda meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transforma meu coração.